E cá estamos para a segunda aula acerca de vitória no deserto. Diga comigo, vitória no deserto. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Aqui está um bom nome para um filho. Não, você depois podia-lhe chamar Cuco. Aba é bom. Aba é pai, exatamente. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 3. Fica logo a seguir ao capítulo 2. Abacuque 3, saúde e vida. Abacuque 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus esta noite. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e mudarei de igreja, e deixarei... Não? Não, não é o que diz aí. É, pá. É. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! O Senhor Jeová é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Quer dizer que você saltará por cima das circunstâncias, por cima dos vales, saúde e vida, por cima dos problemas. Posso ouvir um amém? Então eu quero começar esta aula lembrando a vocês que há momentos no deserto em que parece que nada acontece. Parece que tudo anda à nossa volta a cair. Parece que tudo desmorona. E é verdade, principalmente quando temos a nossa vida fundamentada em princípios que não provêm de Deus. Quando estamos à espera de certas coisas que aconteçam porque alguém nos ensinou assim. E sabe, é preciso fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Eu estou sempre a dizer às pessoas, quando as pessoas me pedem oração, quando me pedem ajuda, eu digo sempre, podemos orar, mas a vontade de Deus é aquela que vai ser feita, não a minha nem a sua. A vontade de Deus é a única a ser feita, é a única que deve ser cumprida, é a única que traz o querer e o efetuar de Deus à minha vida e à sua. Não podemos continuar a dizer, Pai, que se faça a tua vontade, mas depois queremos a nossa vontade a ser feita. Não vai resultar, igreja. Então está na hora de nós, se estejamos no deserto ou não, para termos vitória na nossa vida, temos que começar, primeiro que tudo, agradar-lhe em tudo, como nós vimos na aula anterior, Hebreus 11:5. O Senhor arrebatou Enoque porque deu testemunho que agradava a Deus. Não foi só porque agradava, dava testemunho, quer dizer que os outros diziam, olha, aquele agradou a Deus, aquele agrada a Deus, aquele é verdadeiro, aquele tem bom testemunho, aquele é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. Quem é que me está a entender? E isso é necessário. Segundo, é necessário nós vivermos não só para ter esse testemunho, mas para agradar mesmo a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Buscando a sua palavra, buscando a sua face, praticando a palavra de Deus. Se eu não praticar a palavra de Deus, como é que eu posso agradar a Deus? É a melhor maneira que eu tenho de agradar a Deus, não é só orar. Eu posso ir à presença de Deus e dizer, Senhor, eu te amo, Tu és tudo para mim, Tu és o que eu tenho de mais precioso na minha vida, mas depois eu levanto-me, trato mal a minha mulher, expulso a sogra de casa e digo mal dos vizinhos. Do que é que me vale aquilo que eu estive a fazer antes?
Estão a entender o que eu estou a ensinar? E depois estranhamos porque é que estamos sempre no deserto. Estamos no deserto para aprender, para transformar o nosso caráter, a nossa essência, à essência de Deus. Oh, Senhor, faz-me mais parecido contigo. E Deus diz, sim, Senhor, então olha, vais agora ao deserto como o meu filho foi. E às vezes ainda estamos aí para o deserto, já estamos, pois, Deus é sempre uma coisa, os outros não fazem, a mim fazem. Ele não foi, não sei o quê. Tal e qual como os miúdos. Nós fazemos birras como os miúdos. O que é que me está a entender? Provérbios 29. Nesta segunda aula, quero focar uma outra coisa que é muito importante. Mas está relacionado com a palavra. Provérbios 29. Fica logo a seguir ao 28 e antes do 30. Versículo 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a palavra, esse é bem-aventurado. Não havendo palavra, ou não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, esse é bem-aventurado. Olhe para mim. Para nós irmos ao deserto... Está preparado para o penalti? Para nós irmos ao deserto, antes tivemos profecia de Deus. Antes tivemos palavra de Deus. Ou falada pelo pastor e você não deu conta. Ou falada por um irmão que falou consigo, disse-lhe qualquer coisa e você não deu conta. Ou um versículo bíblico que lhe saltou à vista e você disse, mãe, glória a Deus, que maravilha, vamos almoçar. E foram almoçar e nem deram conta. E muitas das vezes, para não dizer todas, nós não damos conta que Deus falou algo importante para nós. Não foi há muito tempo, foi há 2 domingos, Deus falou aqui qualquer coisa na nossa igreja. Deus falou aqui, no meio da adoração. E eu, como pastor, tenho que vos dizer, eu tenho a sensação que passou ao lado de toda a gente. Deus falou algo tão tremendo, ainda hoje eu estive a ouvir. E eu digo-vos, nós não podemos continuar a perder estas pérolas de Deus. Deus trouxe sossego ao meu coração. Deus trouxe ânimo, trouxe força, trouxe alento, trouxe um novo combustível para prosseguir em frente. E não podemos continuar a ignorar aquilo que Deus está a falar. Nem podemos deixar que passe ao lado. E eu estou a querer ensinar a vocês que quando nós perdemos de vista o propósito de Deus para a nossa vida, rapidamente desanimamos e vamos nos desviar dos nossos caminhos, igreja. E quando isso começa a acontecer, Deus vem e traz profecia. Deus vem e traz um versículo bíblico. Deus vem e traz traz aquela pregação que você ouve e diz assim, era mesmo isto que eu estava a precisar. Traz aquela aula de escola bíblica que você ouve e diz assim, isto hoje é melhor do que a sopa que está a aquecer. Não era isto que eu precisava. É isto que eu preciso. Mas eu pergunto, e o que é que vamos fazer com isso depois? Vamos pôr na caixinha das memórias, pôr no bolso e olha, vamos todos ao caldo verde? E já ninguém se lembra? Ou vamos guardá-lo e vamos dizer assim, eu vou pôr isto em prática e eu nunca mais vou ser o mesmo. Porque é isso que Deus espera de nós. Olha o que eu lhe vou dizer. Se nós perdermos de vista o propósito de Deus para a nossa vida, vamos desanimar e vamos nos desviar do caminho de Deus. E mais ainda, no caso da igreja, se a igreja perde o propósito de Deus de vista, se perde o objetivo, rapidamente vai enfraquecer.
Então, o meu papel como pastor é alertar-nos. E é para isso que serve a escola bíblica. Para aprofundar alguns pontos, alguns pormenores dentro daquilo que estamos a estudar. Para que você possa entender que Deus está a falar para cada um de nós. Deus está a falar para mim e para si. Dê assim uma ligeira cotovelada, muito ligeira, que não quer ninguém pedir oração no fim, mas ligeira a dizer, olha, estás a ver, isto é para ti. É, pois. Isto é para mim e é para si. O que é que me está a entender? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então eu pergunto, o que é que Deus tem falado ao nosso coração? O que é que Deus tem posto no nosso coração? Tente você, não é preciso responder, não me responda mesmo. Mas você sabe, você tem ouvido. O que é que Deus desde novembro para cá tem vindo a falar? E tome nota num papel e compare. Se Deus não tem vindo a pôr ânimo no nosso coração, não tem vindo a trazer a sua presença, a sua glória, não tem vindo a trazer esperança, para nós não desanimarmos. Ele mostra, é como se Ele mostrasse, sabe, quando nós estamos num campo de golfe, nós não vemos o green, nem vemos o buraco. E muitas das vezes é preciso estar lá alguém para levantar a bandeira, para dizer, olha, é aqui, ó, cegueta. E Deus está lá a dizer, filho, é este o objetivo, filho, é este. Para onde é que tu estás a olhar? Que é para nós nos reorientarmos. Para quê? Para que Hebreus 12:2 volte a ser a rocha firme onde nós colocamos os nossos pés. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se Ele é o autor, também é o consumador. Quer dizer que é Ele que a vai terminar. É Ele o nosso objetivo. Cristo é o meu objetivo e o seu. Amém. Então diga, Cristo é o meu objetivo. Aleluia. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Oseias, capítulo 4. Na zona dos profetas menores. Logo a seguir a Daniel. Oseias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, o meu povo foi destruído. Olha para mim, algumas versões dizem foi, outras dizem é. Não se esqueça que o verbo ser no hebraico não tem tempo. Ok? Está a ouvir o que eu estou a dizer? Por isso é que muitas das vezes as versões de João Ferreira de Almeida, a nova versão internacional, King James, varia do tempo verbal. Mas no fundo deveríamos ler assim, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu tens rejeitado o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Ó pastor, o que é que isto tem a ver? Tem a ver que eu não posso rejeitar a palavra. Eu não devo rejeitar a palavra. Eu devo de abraçar a palavra de Deus. Se ela... Olha, eu digo-lhe uma coisa. Se a palavra estiver a combater o pecado que há na minha vida e na sua, na vez de você rejeitar, abrace. Não fique a pensar que o pastor está a mandar recados. Não fique a pensar que estão a atacá-lo ou que é um discurso de ódio. É Deus a alertar-nos que nós não podemos continuar a brincar às igrejas, nem a brincar aos crentinhos. Porque isto não é brincadeira nenhuma, isto é a vida eterna, isto é a nossa salvação. Isto é muito importante, isto é o futuro da humanidade. Quem é que me está a entender? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque lhe falta o conhecimento, enfraquecemos, tiramos os nossos olhos do caminho que Deus tem para nós e depois vemos os pastores desbaratados numa correria, a lutar para que as pessoas se firmem na igreja e na palavra para serem discípulos verdadeiros.
porque foi para isso que Deus nos chamou. E veja, eu vejo muitos a fazerem esquemas para tentar segurar as pessoas. É eventos todos os dias, é concertos, é músicas e mais isto e mais aquilo. Muitos fazem o almoço, todos os domingos é o almoço na igreja, o churrasco na igreja, a feijoada na igreja. Para quê? Que é para as pessoas virem. Eles têm boa intenção. A intenção é eles virem ouvir a palavra. O problema é que muitos vêm pelo que no fim lhes dão, não pelo que entretanto receberam. E Jesus tem uma parábola para isso. O pai tinha um filho que era noivo, que ia casar e convidou. E muitos se escusaram ao casamento como convidados. E ele mandou os seus servos irem buscar os pobres da rua. E os que estavam na rua e os que estavam caídos nas valetas. E nas sarjetas. E foram eles que foram convidados de honra. Nós temos a oportunidade de ter a palavra em nós e de a agarrar. Que não venha você a ver alguém a substituir o seu lugar, daqueles que você diz, este nunca se há de converter. Pois, mas aí é que está o problema. É que partimos de um princípio que não é real. Eu estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu até posso concordar, mas sabe uma coisa? Vamos chegar lá acima e vamos ter que aprender tudo de novo. E quando Satanás for solto ao fim dos 1000 anos, vamos ser cirandados por Satanás. Mas os que estão dentro da cidade já não. E aí é que está. Está a ouvir o que eu estou a ensinar? Não brinquemos mais com isto. Isto é uma coisa muito séria. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu tens rejeitado o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus não quer que você seja rejeitado. Mas Ele é forçado a rejeitar-nos porque nós o temos rejeitado. Quem rejeita a palavra, rejeita o Senhor. Quem rejeita a palavra, rejeita a verdade. Quem rejeita a verdade, rejeita o amor e a disciplina. E quem rejeita o amor e a disciplina, rejeita a essência de Deus. E aí, o que é que vamos fazer? É como aquelas pessoas. Olha, quando eu era miúdo, eu não sei como é que consigo, mas quando eu era miúdo, havia uma coisa que a minha mãe me queria sempre vestir e eu detestava. Principalmente à noite, na hora de dormir, colãs. Eu achava aquilo uma coisa, meias até à cintura. Mas quem é que inventou isto? No inverno sabia bem que estava a cama fria. Mas depois, a partir de uma certa hora, quem é que aguentava? Era um calor que ninguém aguentava. Verdade. Então eu detestava quando a minha mãe vestia colãs. O que é que isto tem a ver, pastor? Tem a ver que é bom o calor, é bom o quentinho, é bom estarmos resguardados, mas depois quando é calor demais, já não queremos. E aqui é que está o problema. Queremos o amor e amamos o amor de Deus, mas esquecemos que juntamente com o amor vem a disciplina. Porque Ele nos chamou para sermos seus discípulos. E porquê é que nunca ninguém quer a disciplina? Você sabe. Pisque lá o olho ao irmão que está ao seu lado. Abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Quem é que está a gostar destas aulas? Josué capítulo 1. Nós lemos Provérbios 28, 19, não foi? Quando não há profecia, o povo se corrompe. A falta de conhecimento faz com que Deus nos rejeite.
e vimos que a palavra é poderosa. Você já reparou que eu tenho estado a dar versículos para nós analisarmos e vermos que tudo está fundamentado na palavra? Petrás e não Petrós. Não é Pedro, mas é Petrás. Tu és o Filho do Deus vivo. Não se esqueça. Aquele que rejeita a palavra, rejeita tudo. Nós vamos ler aqui um versículo que eu acho que é a primeira vez que o vamos ler hoje. Versículo 9. Josué 1, 9. Olha o que é que Deus diz aqui a Josué, logo aqui no início. Não te mandei eu, e podíamos parar já aqui. Não fui eu que te disse, não fui eu que te ordenei. Quem é que me quer dizer aí as vossas versões? O que é que diz aí nas vossas versões? Não te mandei eu. Como? Como? Não te tenho eu ordenado? Olha, esta então ainda é mais clara. Tem uma clarividência ainda maior, porque é uma ordenança. É uma ordem. Geralmente Deus faz-nos pedidos, mas esta é uma ordem. Não te tenho eu dito. Não te tenho eu ordenado. Não fui eu que falei. Ou seja, como quem diz, estás a pôr em causa. Você sabe o que é que diz Paulo? Que Deus, não tendo ninguém maior do que Ele, jurou por si mesmo. Como se Ele dissesse que eu desapareça se isto que eu vou dizer não é real. É muito sério. É muito sério, igreja. Então, Ele diz aqui, não te mandei eu, esforça-te. Tem bom ânimo. Desculpem. Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha, não diz não se aparte dos teus olhos. Não se aparte das tuas mãos. Não. Diz, não se aparte da onde? Da tua... Porque a boca fala do que o coração está cheio. Antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme... Desculpem. A tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aleluia! Oh, igreja, não te mandei eu. É Deus que nos está a dizer, oh filho, tu atina-te, abre os olhos, como eu gosto tanto desta expressão, abre a pestana. Não percas nem mais um minuto. Não te pasmes, não te espantes. Amém. Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse. Deixa-me ver aqui. Capítulo 3. Não, aliás, capítulo 2. E vamos ler aqui duas cartas do Espírito à Igreja, nomeadamente 2 versículos, um de cada carta. No versículo 2, capítulo 5, diz assim, quer ver? Diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras.
Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo 10. É na segunda carta. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha para mim. Algumas pessoas dizem assim: ai, pastor, eu dou tantas graças a Deus, porque o nosso país, isto é um paraíso, comparado com os outros. Temos visto as notícias nestas últimas semanas, cristãos perseguidos na China, na Turquia. Ontem vi uma reportagem que os cristãos estão a ser presos durante a noite, tal e qual como nos tempos dos nazis. Entram e rompem pelas casas, agarram naquelas famílias. Se alguém se levanta contra, a polícia mata-no logo ali no lugar. São despojados dos bens e são postos nas prisões. Nos últimos 3 anos, mais de 50 mil pessoas foram presas. 40 mil dos prisioneiros condenados por homicídio, por roubo, por coisas más, foram libertados, tal e qual como nos tempos de Jesus, em que Barrabás, que era um assassino, foi libertado e o inocente foi preso. Muitos desses 50 mil não são cristãos, são apenas pessoas que lutam contra a tirania e contra a ditadura. Mas os cristãos estão a ser perseguidos na Turquia, estão a ser perseguidos no Médio Oriente, estão a ser perseguidos na China, estão a ser perseguidos na Índia, estão a ser perseguidos na zona central da África, nos países, principalmente nas Nigérias, no Zimbábue, naqueles países da zona central entre a África do Sul e o topo, no norte da República Central Africana. E eu quero dizer que a perseguição é cada dia maior, cada dia mais forte, horrorosa, é até à morte. E eu ouço cristãos dizerem, portugueses e até da Europa, dizerem: ai, que bênção, estamos aqui, nada disto nos acontece, Deus é mesmo bom. Ou vocês ainda não abriram os olhos que a nossa tentação é outra? Eu acho que nós ainda não a percebemos. Eles são mortos porque creem em Jesus. E nós estamos a ser mortos porque não queremos. Está-nos a passar completamente ao lado. Todos os dias há pessoas que entram e convertem-se a Jesus no Médio Oriente. Olha, eu vou-vos dizer, montes de islâmicos estão a ser agora alcançados para Jesus. Pessoas estão a ter visões, estão a ter experiências extraordinárias. Oram a Alá, nada acontece, e zangados, em desespero, dizem: Senhor Jesus, se tu és verdadeiro, aparece. E Ele aparece. Faz coisas extraordinárias. Muitos islâmicos estão-se a converter a Jesus. E nós, o que acontece na Europa? Todos os dias, montes de pessoas abandonam a igreja. E ainda não demos conta que estamos a morrer no mesmo sentido. E tudo com desculpas. Eu agora não preciso de ir à igreja para servir a Deus. Isso é a maior mentira e a maior desculpa esfarrapada que é utilizada hoje em dia. Ninguém precisa da igreja para buscar a Deus. Mas eu só sou igreja quando estou juntamente com os outros. Se eu nego e afirmo que não quero ser igreja, eu não posso ser um discípulo de Jesus. Porque Ele nos tem reunido em assembleia, juntamente com Ele. E Ele diz que passeia no meio do seu povo e não passeia individualmente na casa de cada um. É aqui que está. O erro de muito bom cristão hoje em dia é que quer ser desigrejado porque não gosta de estar em conjunto com os outros. Mas, igreja, se nós não gostamos de estar em conjunto uns com os outros aqui, como é que vamos estar a eternidade inteira juntos lá em cima? Eu vivo lá na minha mansão, não chatei ninguém. Está enganado. Estamos enganados e estamos a morrer espiritualmente. Enquanto eles morrem fisicamente por Jesus e já estão com Ele lá em cima, nós estamos a morrer espiritualmente. Alguma coisa tem que ser feita.
Alguma mudança tem que suceder na igreja, tem que suceder na casa de Deus, no corpo de Cristo, que está moribundo e que está a morrer por falta de conhecimento e porque negam a existência da palavra e da força que ela devia ter em cada um de nós. Posso ouvir o amém? Glória a Deus. Terminamos aqui a nossa aula e já continuamos.